Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Imagino que não tanto, né? Depois do jogo de ida da final do Campeonato Paraibano, Souza 1, Botafogo 0. O Belo que vai ter que correr atrás aí do resultado no jogo da volta no próximo domingo no Almeidão. Vou falar a partir de agora desse jogo de ida, né? Da atuação do time, das escolhas do Bussi. Enfim, também, claro, projetar um pouco do jogo da volta. Você que tá aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, enfim, super importante você dar esse apoio pra gente aqui. Bom, falar do jogo, né? Vamos lá. Não foi uma boa atuação do Botafogo, tá? Até acho que foi a pior nessa era SAF, tanto que foi a primeira derrota. Um resultado que condiz o que foi o jogo, tá? O Souza mereceu vencer, foi o time que quis mais, foi o time que buscou mais o gol, né? Mereceu a vitória. Eu acho que o Botafogo hoje não merecia ter tido uma sorte melhor do que teve, tá? Então eu acho que o placar de 1 a 0 ficou justo pelo que as duas equipes apresentaram. Hoje o Botafogo teve muita dificuldade de ficar com a bola, né? De controlar o jogo. E teve uma questão também de postura que também me incomodou, assim, faltou ser um Botafogo mais intenso, assim, foi um time que não jogou a semana, né? Passou a semana toda se preparando para essa decisão. Então acho que faltou mais, não digo empenho, tá? Acho que empenho não é a palavra, mas faltou mais intensidade. Faltou tentar marcar uma linha mais alta para dificultar a saída de bola do Souza, como fez no jogo da primeira fase. Até conseguiu fazer o primeiro gol do jogo meio nisso, né? Pressionando ali nos primeiros minutos, deixando o adversário desconfortável. Eu acho que faltou isso ao Botafogo. Hoje também o Bussi teve uma até justa preocupação com os laterais do Souza, que são muito bons ofensivamente, sobretudo o Iranilson. Ele inclusive até deu assistência para o gol do Souza. Mas isso fez o Botafogo perder muito em volume ofensivo. E aí eu acho que para mim é o primeiro erro do Bussi. Ele repetiu a escalação dos últimos jogos, tá? Mas quando você joga com o Souza no Marizão, você tem que fazer uma estratégia específica para aquele jogo, para aquele tipo de gramado, enfim, para aquela atmosfera, para aquele contexto. E a escalação se provou que não funcionou. Por quê? Porque o Bussi ele teve uma preocupação excessiva com os laterais do Souza, prendeu mais os laterais do Botafogo, o Evandro e o Eric, que são boas opções ofensivas, sobretudo o Eric, não tiveram tanta liberdade para avançar. E aí o Botafogo perdeu muito nesse volume ofensivo. O Guilherme Santos também não conseguiu fazer um jogo bom, reter a bola, mas é um jogo que no Marizão o gramado não é bom, então é um jogo onde a técnica, assim, de tentar um jogo por dentro, pelo meio, assim, é um jogo mais difícil mesmo de você conseguir fazer. Então seria um jogo realmente para você usar mais os laterais, fazer uma dobradinha ali, ponta com lateral, usar para o Dourado. Era um jogo para o Botafogo tentar explorar isso. E aí, pela, pela atuação dos laterais, né, pela atuação tática do Eric e do Evandro, que eu senti eles presos. Assim, não vi eles se projetando tanto ao ataque como o Botafogo normalmente faz, né? Desde o início da temporada, até quando era o Nicolas ainda, os laterais eram muito importantes para o jogo ofensivo. E hoje a gente não teve isso. Então eu acho que o Botafogo perdeu muito ofensivamente por isso. E aí, assim, também não vou criticar a escalação inicial, porque foi a escalação que deu certo, foi a escalação que basicamente colocou o Botafogo na final do Campeonato Paraibano, na terceira fase da Copa do Brasil. Mas eu acho que era um jogo pro Bussi ter povoado mais o meio de campo, tá? Eu acho que o Gustavo Ramos é um jogador que até hoje eu não entendo a titularidade dele, tá? Ele não fez nada que provasse que ele deveria ser titular. Aí a gente poderia argumentar que é um cara que, enfim, recompõe bem ali o lado, mas hoje eu acho que nem isso ele fez, né? Recompor o lado. E ofensivamente agrega muito pouco ou nada, né? Então, mais uma vez insistiu com o Gustavo Ramos. Eu acho que ele deveria ter entrado com o Riquelmo, por exemplo. Se ele quer manter o esquema, que tivesse entrado com o Riquelmo. O Riquelmo até perdeu o gol, né? A maior chance do Botafogo no segundo tempo foi com o Riquelmo. O Riquelmo até entrou errando bastante e tal, mas entrou até participativo, muito mais participativo
do que o próprio Gustavo Ramos. Então, eu acho que era o tipo de jogador que poderia agregar mais ofensivamente. Mas tudo bem, quer manter o esquema? Mantém. Mas depois daquele primeiro tempo, o Bussi deveria ter mexido no intervalo. Ele já era para ter sacado os problemas do time. Porque ficou claro que o time não tinha ultrapassagem dos laterais, né? Os laterais não iam para a segunda linha ali, não conseguiam atacar. O Botafogo não conseguia atacar. Inclusive o Botafogo desde o primeiro tempo me pareceu até satisfeito com o empate, tá? O Wallace fez até muitas cedas, acho que até muito cedo. Até foi um primeiro tempo que o Botafogo não sofreu tanto, né? O Souza também não conseguiu criar tanto, mas já era levemente melhor desde o primeiro tempo. E o Botafogo até, talvez não seja a frase ideal, mas respeitando demais o Souza. Assim, um time muito retraído, não faltou intensidade, faltou marcar mais em cima, dificultar a saída de bola, né? E o Botafogo não teve êxito nisso. E aí no intervalo, que na minha opinião o que o Bussi era para ter feito. Tirava o Gustavo Ramos, que é um jogador que não agrega, jogava o Guilherme Santos para ponta ou até deixava ele no meio mesmo. Enfim, deixava o Guilherme Santos ali intercalando entre meio e caindo pelo lado. E você reforçava mais o meio de campo para você liberar mais os laterais. Porque aí com mais um jogador no meio de campo, você tem alguém a mais ali para fazer a cobertura dos laterais que vão subir. Né? Então, para mim, ele deveria ter tirado o Gustavo Ramos e ter colocado o Izep ou até o Bruno Leite, enfim. Um jogador de meio de campo para taticamente conseguir fazer com que o Botafogo explorasse mais os lados do campo. Porque o Marizão é um gramado ruim, assim. Você não vai ganhar na técnica, você não vai ganhar tabelando, você não vai ganhar. Você vai ganhar num jogo mais direto, num jogo mais vertical, cruzando bola para o seu centroavante, chutando de fora da área, que é algo também que o Botafogo fez muito pouco no confronto. É nisso que você consegue ganhar dos seus no Marizão, porque o gramado é ruim, né? O gramado é difícil de jogar, a bola fica viva durante boa parte do tempo. E para o time que joga lá, isso faz diferença, né? O Souza tem uma capacidade melhor de se adaptar porque é o gramado que ele joga. E o Botafogo já jogou lá na primeira fase, então era para estar ciente disso. Era para estar ciente. Então eu acho que teve essa questão do Botafogo não conseguir se impor, por méritos também do Souza, que fez uma boa partida, travou bem o jogo do Botafogo, mas eu acho que o Bussi errou, tá? Ali ele demorou muito para mexer, foi mexer ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo e alterações que não fizeram sentido, né? Ele tirou o Rodrigo Alves e colocou o Riquelmo, e tirou o Gustavo Ramos para botar o Lucas Lopes, que é um lateral. E aí o Botafogo tomou um gol em seguida, e é o que ele fez. Ele teve que tirar o Eric, né? Porque obviamente teria que ir para cima, ele não ia ficar com dois laterais direitos em campo, e tirou o Eric, que era o lateral mais perigoso ofensivamente, né? Um jogador que tem uma característica muito melhor ali em termos ofensivos do que o Lucas Lopes, pelo menos pelo que eu vi até agora. Então, o Botafogo até, depois de tomar um gol ali, que foi até uma falha defensiva, né? O jogador do Souza cabeceou muito livre, né? Acho que era o Endolomar ali no lance. Assim, você não pode deixar o jogador adversário cabecear com tamanho espaço ali, né? Foi no canto, né? Até acho que o Wallace não teve culpa no gol sofrido. Mas foi um erro defensivo do Botafogo, tá? Acho que foi uma falha defensiva. O gol do Souza, claro que teve o mérito do cruzamento também da bela cabeçada. Mas eu acho que faltou isso. Assim, eu acho que foi um jogo que o Bussi foi mais exigido e ele não foi bem, tá? Os jogadores não foram bem, mas eu acho que o jogo no Marizão é um jogo muito mais ali que você ganha muito mais na estratégia, na tática, na transpiração, que aí é mais a parte dos jogadores, né? Eu não acho que faltou entrega, né? Não vou dizer que os jogadores não se entregaram, mas faltou um time colocar mais o seu ímpeto, o Botafogo propor mais o jogo em determinado momento, né? Não é o Botafogo jogar os 90 minutos pressionando e tal, tendo a bola. Claro que isso não ia acontecer, mas o Botafogo não teve nenhum recorte do jogo onde ele teve a bola ali para pressionar o adversário. Depois que tomou o gol, até teve o lance do Riquelme, teve um chute de fora da área do Rafinha, mas muito pouco. Muito pouco, né? O Souza controlou a partida. O Souza não sofreu, né?
Então, foi um jogo muito abaixo do Botafogo. Repito, eu acho que era um jogo que o Bussi deveria ter pensado numa estratégia melhor específica para esse jogo, tá? Se era para respeitar o Souza, ok. Se você não ia conseguir liberar tantos laterais, você teria que ter uma alternativa ali para cobrir mais essas subidas dos laterais, enfim, para você também não perder o seu ímpeto ofensivo, né? A sua qualidade ofensiva. Então o Botafogo mal chegou, mal chegou. Sim, o Botafogo era para cruzar a bola ali pro Dourado, assim. No Marizão, até falei no jogo da ida, né, no jogo da primeira fase, eu não exijo atuação técnica brilhante no Marizão, porque não dá para ter uma atuação brilhante naquele gramado. Mas você tem que ter, enfim, mais opções de jogo, né? Faltou chutar de fora da área, faltou os laterais, faltou cruzar, enfim. E aí eu acho que isso também está um pouco na conta do Bussi, porque taticamente ele não soube dar soluções ao Botafogo durante a partida. Se quer começar com um time que deu certo aí nas fases anteriores, que fez o Botafogo chegar à final, beleza. Mas depois daqueles primeiros 45 minutos, estava muito claro que o Botafogo era para voltar diferente para o segundo tempo e o Botafogo não voltou. E quando ele foi mudar ali, perto dos 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, também foi mudanças erradas, pelo menos na minha visão. Mudanças que claramente não iam surtir efeito. Né? E aí o Botafogo até toma o gol, né? Para complicar ainda mais a situação. Mas é isso. Bom, foi um jogo ruim. Acho que o Botafogo não soube ler o adversário, ler o contexto do jogo. Achou que o Botafogo quis que o jogo terminasse 0-0. Eu acho que o Botafogo quis ali não travar o jogo mesmo e realmente fazer um jogo ali para trazer um empate para João Pessoa, mas assim, não é a característica do Botafogo, não pode ser a característica do Botafogo você passar 90 minutos praticamente sem ter um recorte do jogo onde você pressiona o adversário. Isso não pode acontecer, até porque não é a característica desse Botafogo do Bussi, né? Não foi até agora. E assim, eu acho que o Botafogo tem uma defesa frágil, né? O Botafogo não tem uma defesa sólida que te dá a segurança de dar a bola para o adversário e ter a certeza que o time não vai tomar gol. O Botafogo toma muitos gols com falhas defensivas. O Botafogo, quase todo jogo ali, quando toma o gol, foi uma falha defensiva. Né? Então, você teria que tentar ficar mais com a bola, ter mais o controle do jogo e ter buscado mais o gol. Né? Então é isso, né? A análise desse primeiro jogo. Vitória merecida do Souza, foi o time que quis mais, que procurou mais o gol. Né? O Botafogo ficou muito retraído, acho que respeitou muito o Souza. Eu acho que a vitória do Souza contra o Fortaleza fez o Botafogo se sentir ali mais com medo do adversário, me pareceu isso, com medo de ser um time mais ofensivo, de jogar mais para cima e quis jogar de uma forma muito defensiva, com linha baixa e acabou sendo punido aí com a derrota. E por outro lado, né, claro, a vitória do Souza contra o Fortaleza deixou os jogadores do Souza muito mais confiantes, né? Eram 8 jogos do Souza sem vencer. Você venceu o Fortaleza com time misto no Marizão, você entra para uma final acreditando muito mais. E eu acho que aconteceu o efeito positivo para o Souza, obviamente vencer, mas o Botafogo não era para ter se influenciado com o jogo Souza e Fortaleza do meio de semana. Né? Eu acho que foi um erro do Botafogo isso, acabar sendo um time muito precavido até demais, prendendo seus laterais, que sempre foram peças importantes ofensivas durante a temporada. Você não atacou e o adversário que ficou mais com a bola achou o gol, né? Conseguiu fazer um gol porque procurou mais e mereceu o resultado. Mas é isso, a volta está aberta, tá? Acho que o Botafogo consegue, tem totais condições de reverter, mas claro que fica mais difícil, né? Se trouxesse pelo menos um empate, seria uma situação melhor, mas o Almeidão certamente estará lotado, o maior público do ano. O Souza, historicamente, tem uma dificuldade de jogar fora de casa, né? Sempre joga muito melhor no Marizão. Até acho que agora o Souza
Até falei no vídeo passado, o favoritismo era 55-45. Com essa vitória do Souza, eu coloco 52-48 agora para o Souza, porque tem uma vantagem que é pequena, mas é considerável, né? Você pode empatar na volta para ter o título, né? O Souza não precisa vencer para ser campeão. E mesmo que perca por um gol, ainda tem a chance dos pênaltis. Então, acho que agora o favoritismo fica um pouco mais para o lado do Souza, pelo resultado da ida, mas o Botafogo tem capacidade de fazer aí o resultado jogando dentro do Almeidão. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha com a galera e diz aí o que você achou aí de Souza 1, Botafogo 0 no jogo de ida da final do Paraíba. Não é isso, valeu, boa semana e até a próxima.